escrito assim, ó: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres, amém? Aqui está escrito, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Glória a Deus. Se o Filho do homem vos libertar, está escrito numa outra versão, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Antes da gente orar, diga para quem está do teu lado aí, fala assim: o Senhor te chamou para ser livre. Amém? Pai querido, nós estamos diante da tua presença, fala conosco, Senhor. Ó Deus amado, nos dá graça, nos dá vitória, revela esta palavra particularmente em cada coração. Ministra, Senhor Jesus, sobre a nossa vida, que possamos estar fortalecidos, ó Deus, para caminhar com o Senhor. Meu Deus, cura pessoas nessa tarde, liberta, transforma, meu Deus, tudo aquilo que está no teu coração, Senhor, para realizar. Faça, Senhor, realize em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. O tema desse João 8 é os escravos e os livres, que é justamente o conteúdo aqui do que eu vou abordar com vocês dentro dessa mensagem no mês de estabelecer o reino, amém? Reino é para livres, glória a Deus. O tema dessa mensagem é direito e liberdade, aleluia, e nós estamos aí no 5º dia dessa campanha. Você que está acompanhando no material da campanha, você vai ver que a mensagem que eu vou trazer ao teu coração agora, ela está dentro também da campanha, e você vai poder ser ministrado aí, muito mais profundamente em nome de Jesus. Amados, nós sabemos que o que Jesus veio fazer na nossa vida é muito tremendo, é muito profundo, é algo assim inexplicável para o homem, para as pessoas, as mentes comuns aí que não conhecem o Senhor, não entendem o que Jesus veio realizar na nossa vida, não é? Quando a gente, pegando aqui o testemunho da irmã Gilvanice, quando a gente vê o Senhor trabalhando e as pessoas expressando o que está no seu coração, como a gente viu no vídeo aí também, várias pessoas falando daquilo que tem acontecido em suas vidas. Eu me emociono com as crianças, eu acho demais. Uma criança de 7, 8 anos falando que Jesus transformou a vida deles, né? Que livrou eles da mentira e do pecado. Eu acho isso demais, porque só Jesus pode realizar isso. Porque o Senhor entra no coração de uma criança e entra no coração de um idoso. E é o mesmo Espírito que transforma e que muda a vida das pessoas de uma maneira extraordinária. E realmente Jesus, ele veio realizar essa obra que não foi entendida nos seus dias para o seu povo, para aqueles que viviam juntamente com ele, não entendiam essa obra. Amém? Queriam um Messias político, enfim, mas Jesus, ele veio para nos libertar. E este versículo, ele é tão claro, né? No 32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 está escrito: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor nos chamou, amados, a uma vida de liberdade. O Senhor não chamou você para você estar escravizado. O Senhor não chamou você para você continuar igual ou pior do que o tempo em que você estava no mundo. Não, mas o Senhor chamou você para você viver uma vida de liberdade. Não confunda com libertinagem, é diferente isso, viu? Libertinagem é uma liberdade sem freio, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando liberdade em Cristo, de você viver uma vida de abundância, de você viver o melhor de Deus na tua vida, de você provar das promessas, viver na íntegra as promessas do Senhor para a tua vida. Então essa é a vontade de Deus para você, amém? E o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de propósito.
Você já escutou isso daqui inúmeras vezes. Eu vou continuar dizendo para você que Deus, Ele é um Deus de propósito. Deus não está trabalhando na tua vida aleatoriamente. Queridos, assim como Deus não quer que nós percamos tempo, Deus também não quer perder tempo conosco. Deus, Ele quer que nós entendamos o seu propósito. Aqui eu poderia abrir um leque para você e falar do povo que, lá no deserto que perdeu tanto tempo diante do Senhor, não é? Mas Deus, Ele é um Deus de propósito, Ele não age por acaso ou sem intenção. Deus é um Deus intencional, aleluia. Quando Deus olhou para você, Ele olhou com intenção, sim. Ele olhou para você traçando as metas, os projetos já estabelecidos por Ele. E Ele olha para você quando você se achega a Ele, e Ele diz assim: agora é o momento de eu fazer tudo aquilo que já está no meu coração. Deus, Ele tem desígnios e planos em tudo aquilo que Ele faz, tudo. Agora, amado, sinceramente, será que você está em sintonia com o Senhor? Analise isso. Se você está em sintonia com esse Deus, que tem tanto propósito, desígnio e planos para a tua vida. Pensa nisso, amém? A sua intervenção na dimensão humana não é casual. Queridos, não é casual, amém? Mas Deus, Ele age assim, olha, propositalmente, intencionalmente, com objetivo na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você se sinta um alvo de Deus hoje, amém? Se sinta um alvo de Deus. Deus, Ele quer alcançar você nessa noite. Deus, Ele é assertivo em tudo que Ele faz. E a falta de propósito, queridos, é uma das consequências da queda do homem. Quando Adão e Eva lá no jardim pecaram, eles desfocaram do propósito, do que Deus tinha entregado na vida deles. Eles tiraram os olhos do propósito. E eles deram ouvidos às vozes erradas, a voz da serpente, do diabo, que nós não sabemos quanto tempo que ludibriou os ouvidos deles. Mas eles tiraram os olhos do propósito de Deus. Então a falta de propósito é uma das consequências da queda do homem. E não faz parte do repertório da perfeição divina. Não faz parte. Amém? Deus, Ele sempre vai ser focado. Deus nunca vai agir conosco com falta de propósito. É muito interessante, viu, queridos? Eu vi aqui a ministração da Amanda, e ela falando sobre essa graça, sobre esse amor de Deus que constrange o nosso coração. Agora pensa comigo, queridos, Deus é tão paciente conosco, porque nós podemos aprontar as maiores bobagens, bobeiras, perder o nosso tempo literalmente, mas quando você levanta as suas mãos, e você pede perdão, você se aproxima do Senhor, o Senhor já se derrete todo, Ele abre os seus braços de amor, e nos dá a oportunidade de novo de estar na presença dEle. Amém? Então, Deus, Ele age dessa forma, com propósito, para buscar a sua vida. Eu quero ler com você o texto de Gálatas, capítulo 4, 24 a 31, eu já vou ler, tá? Mas você pode abrir para você acompanhar. Está escrito assim: essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e os seus filhos vivem sob a escravidão da lei. Deixa eu parar um pouquinho aqui e falar para você de Agar. Agar, você sabe que entrou na história de Abraão e Sara, por intervenção de Sara, não é? E aí Agar entra na história e Agar dá a luz a Ismael, amém? Dentro dessa alegoria que Paulo fala aos Gálatas, Paulo está colocando aqui Agar numa referência à lei, à velha aliança. Por quê? Porque nós sabemos que a velha aliança, lá no passado, amém, somente Jesus cumpriu a lei.
Nenhum dos homens cumpriu a lei. E eles viviam tropeçando nessa lei. E para que serviu a lei? Talvez você me pergunte assim, então se acontecia tudo isso, eles não eram capazes de cumprir, para que serviu a lei? A lei serviu para mostrar para o homem o quanto ele é pecador e o quanto ele precisava de um redentor. Para isso era a lei. Então Paulo está dizendo aqui, fazendo uma comparação, amém? Porque Isaac era o filho da promessa. Isaac seria a descendência espiritual. Logo, todos nós somos nação bendita através de Abraão. Glória a Deus. Então, queridos, a filha da escrava, veja que Agar, ela era escrava de Sara. Então, o filho da escrava representa uma classe de pessoas dentro da igreja, que por mais que levantaram as mãos para Jesus, que receberam as promessas, amém, que receberam a palavra, mas ainda vivem sob a escravidão da lei, e essas pessoas não conseguiram ainda viver sob a graça. Estão entendendo a diferença? Agora está escrito assim, ó, a segunda é a Sara, que representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a mãe, como dizem as Escrituras. Alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Aleluia! Então, queridos, colocando as duas mulheres, Sara era a mulher, era a esposa. E Sara era a mulher livre, amém? Ela não era escrava, ela era livre. E Sara era a mãe que ia gerar o filho da promessa. Agar não, Agar, ela era escrava. Ela estava dentro daquela casa, num peso de escravidão. E ela tem um filho, então. E esse filho, amém, é o filho gerado debaixo dessa escravidão. Então, Paulo, colocando aos Gálatas aqui, ele está colocando para nós assim, olha, mas nós, que herdamos essa promessa, nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Aleluia! Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui você pode definir qual é a Jerusalém que você tem almejado. Isso vai responder para você se você é filho da escrava, se você é filho da livre. Por quê? Porque quando os nossos olhos estão no reino, é o mês de estabelecer o reino. Quando os nossos olhos estão no reino, quando você pensa nas coisas do alto, quando as coisas de Deus são importantes para você, aleluia. Quando você se preocupa com a obra, quando você se mantém fiel ao Senhor, quando você investe na obra de Deus, aleluia, quando você dispõe a tua vida, quando você se preocupa com o próximo, quando você prega o Evangelho, quando você cuida da sua família, aleluia, quando você, queridos, é o exemplo que os seus filhos precisam, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem a revelação do alto para a tua vida, olha quanta coisa eu disse aqui, olha que você soma e você diz assim, não, essas características vão me dizer o quê? Que eu sou filho da livre, porque eu almejo o céu, eu estou vivendo os princípios do céu para a minha vida. Mas amados, eu também posso falar o contrário. E quando você traz para a tua vida aquilo que você traz para a tua vida, não condiz com a palavra. Quando a nossa vida é embasada em mentira, quando a nossa vida é embasada em infidelidade, quando nós não praticamos os princípios, quando da nossa boca, amados, ao invés de sair a bênção de Deus, sai a maldição, quando nós não somos exemplo na nossa casa. Amém? Quando nós não nos importamos com a obra, quando nós não pregamos o Evangelho, soma tudo isso também, e isso vai te mostrar debaixo de qual vontade aqui você está.
Era isso que Paulo estava mostrando para aqueles irmãos, mas ele diz assim, olha, e vocês irmãos, ele estava dizendo aos Gálatas, irmãos de Gálatas, vocês são filhos da promessa como Isaque. E eu quero dizer para você, que se hoje você está debaixo da escravidão, saia debaixo dela. Porque esta palavra está dizendo para você, que você é filho da livre, aleluia. Você é filho da livre, você é filho da promessa como Isaque, glória a Deus. Está escrito Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque. Olha só que interessante, queridos, nós vivemos isso na prática, não é? Quando nós somos perseguidos por nós servirmos ao Senhor, e quando muitas coisas dessa acontecem, mostra realmente de que lado nós estamos, como que nós estamos servindo ao Senhor de fato. Agora está escrito assim, ó, mas o filho nascido do poder do Espírito, aleluia, é o filho da livre, glória a Deus. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Olha o que está escrito, é uma pergunta aqui para nós. Mas o que é que a Escritura nos diz a respeito disso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Eu não sei se você já leu a história de Agar, lá em Gênesis. E quando a gente lê a história dela, ela sendo expulsa de casa, e ela indo com o filho dela, no deserto, com um pouco de suprimento, e ali ela coloca o menino debaixo de uma árvore, e ela está de longe escutando, ali, né, esperando aquela criança morrer. Deus intervém, Deus tem misericórdia, porque na verdade foi Sara que interviu na história, e Deus está consertando um erro, e Deus intervém na história. Sabe a briga que você vê em Israel, agora de palestinos e judeus, é essa briga aqui, essa mesma briga, né, essa mesma briga. Agora, a gente olha assim, humanamente falando, eu particularmente, quando olho para esse texto, humanamente falando, eu fico com dó de Agar. Eu fico. Só que espiritualmente, você vai entender isso espiritualmente. Espiritualmente, o que está escrito aqui, olha, livre-se. Na verdade, quando Abraão, ele teve a atitude lá, porque foi Deus que mandou ele despedir Agar e o filho, né? Foi Deus que mandou. Então, quando você entende isso, a atitude de Abraão, na verdade, foi direcionado pelo Espírito Santo. E aqui, queridos, olha só, livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto da mulher livre. Sabe o que isso está dizendo para nós? Que nós precisamos saber de que lado nós estamos. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E o filho da escrava não vai subir. É o filho da livre que vai subir, amados. Você entende isso? E é por isso que esses dois grupos, eles não vão se entender mesmo. Não vai. Sabe, Deus está falando conosco, amados, para nós sairmos debaixo da escravidão. Você sabe quem é o pai da escravidão, não sabe? Você sabe quem é aquele que tem prazer de matar, roubar e destruir, aquele que quer aprisionar a tua vida, aquele que quer tirar o seu direito, tirar a sua liberdade, é o inimigo da sua alma. É ele que quer fazer isso, queridos. Portanto, irmãos, olha o que Paulo fala: não somos filhos da escrava, mas filhos da mulher livre. Glória a Deus. Diga comigo assim, olha, eu sou filho da mulher livre. Eu não sou filho da mulher escrava. Queridos, escravo você era antes de conhecer o Senhor. Amém? Antes de conhecer o Senhor.
que o diabo fazia o que fazia na tua vida, que levava você à destruição. Quantas pessoas perdem as famílias, perdem a esposa, perdem os filhos, perdem a dignidade, perdem o trabalho, perdem tudo, perdem a carreira. Quantas pessoas perdem tudo isso, mas muitos estão dentro da igreja e se sujeitam à escravidão, ao pecado. O Senhor está dizendo para nós hoje, queridos, que nós vamos colocar debaixo da liberdade em Cristo. Glória a Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, glória a Deus. Somos filhos da mulher livre, aleluia, amém? Esses dois grupos de pessoas, que eu não gostaria de admitir que tem na igreja, mas tem. Paulo estava falando aos Gálatas, a igreja dos Gálatas era uma igreja de crentes, amém? Era uma igreja cristã. E ele estava falando aos Gálatas, instruindo dentro daquela igreja. Por quê? Porque ele estava vendo os filhos da escrava e os filhos da livre, dentro da mesma igreja. Aleluia! E se nós queremos estabelecer o reino, queridos, é na liberdade em Cristo. E o Senhor deseja tanto, amados, revelar o seu reino sobre a nossa vida, revelar os seus segredos sobre nós, amados, colocar a sua essência, o seu favor, a sua graça sobre nós. Mas se nós estivermos com a nossa vida escravizada, nós não vamos conseguir entender o que o Senhor está fazendo, o que Ele está falando sobre a nossa vida. Você consegue entender isso? Um paralelo aqui para você entender. Esses dois grupos representam a dispensação da lei, simbolizando Agar, que ela era mãe de Ismael, ele era o filho da escrava, eles são escravos, as coisas eram pelo esforço, a posição era terrena, a Jerusalém era terrena, e eles viviam em prisão e condenação. Agora você quer escutar sobre a livre? A livre fala dessa dispensação da graça que nós vivemos, queridos. Nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. Glória a Deus. E a graça de Deus está sobre nós. Amém? O favor imerecido de Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. Então, é a graça. E fala de quem? De Sara, queridos, a mãe de Isaac. Ele é o filho da mulher livre. Aleluia. E o que a Bíblia fala dele? Eles são herdeiros, é pela fé, amados, é pela fé que ela engravidou, aleluia, é pela fé que Abraão saiu do meio da sua casa, da sua parentela, é pela fé. Qual é a posição deles? Não é terrena, mas é espiritual, aleluia, porque crente, servo de Deus, não age mais pela força do braço, não. Nós oramos, amém? Nós oramos. Qual é a Jerusalém? Não é a terrena, mas é a celestial. Aí a gente começa a entender por que Deus permitiu a destruição do templo de Jerusalém. Você sabe que os judeus não têm templo mais. Eles têm o muro das lamentações, que é parte do templo. É uma parte do muro, de uma parede, onde ficava o templo de Salomão, é o muro das lamentações. E o grande desejo desse povo é construir o terceiro templo. Aí a gente entende por que Deus não permite. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer reino terreno. Deus quer que aquele povo se converta. Entende? Deus quer que você e eu nos convertamos a Ele. O nosso coração não tem que estar aqui, por mais que Deus nos abençoe aqui, queridos. Sabe essa família maravilhosa que você tem, o seu trabalho abençoado, é presente de Deus na sua vida, mas é passageiro. Os nossos olhos têm que estar lá na nossa Jerusalém celestial. Aleluia! Glória a Deus!
A Jerusalém deles é celestial. E eles usufruem do direito e da liberdade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, Deus te chamou para viver isso. Você vai mandar embora a tristeza, a depressão. Amém? A ansiedade, a tristeza, o jugo. Glória a Deus. Tudo aquilo que talvez o inimigo queira lançar sobre a tua vida, você vai mandar embora. Em nome de Jesus. Porque nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos de quem? Da livre. Glória a Deus. Amém. Romanos 12, 2, que está aí no nosso 5º dia da campanha. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A escravidão e a liberdade está onde, irmãos? Aqui, ó. É aqui. Viu? É aqui. Amém? Deus precisa, muitas vezes, para realizar milagres na nossa vida, para nos entregar coisas, mudar aqui, ó, a nossa cabeça. E é isso que Paulo está dizendo aos romanos aqui, queridos. Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus a vocês. Amados, será que Deus ia chamar um de nós? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ia chamar um de nós aqui, para a gente viver a velha vida do passado? Deus ia ter prazer nisso, em ver você sofrendo, amargurado, pensando naquilo que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, amargurando aquilo que não deu certo na tua vida? Não, queridos. Por isso nós precisamos passar por essa mudança de mentalidade, porque nós não somos mais escravos, mas nós somos livres. Glória a Deus, você é livre. Olha, não importa o que aconteceu hoje de manhã, que talvez possa ter acontecido alguma coisa que o inimigo tenha direito sobre a tua vida, mas no momento em que você está ouvindo essa palavra, e que você está acatando que você é livre, você vai sair daqui com uma outra mentalidade, e você vai levantar a tua cabeça em nome de Jesus, para você viver o novo de Deus com a tua vida, para a tua vida. Queridos, quando Paulo fala para nós não imitarmos o comportamento, os costumes, não é? Transformem-se pela renovação da sua mente. Quando Paulo diz isso para nós, o que ele está falando? Ele está falando desse sistema de mundo, amém? Que nos nossos dias está terrível. Não é verdade? O pastor Edson me falava algo, eu não sei se hoje ou ontem, mas ele dizia para mim assim, olha, nós somos adultos, ele me disse, nós somos adultos, nós sabemos lidar com este mundo, com tudo que está acontecendo, nós sabemos lidar. Agora ele disse para mim assim, agora, sabe o que eu temo? É que as pessoas não dêem ouvidos a Deus, e eu temo, porque eu tenho um neto. Se as coisas forem caminhando do jeito que elas estão, o que vai ser quando o meu neto estiver na fase adulta? É verdade, irmãos? É muita verdade isso. Agora, como que Deus ele transforma o mundo? Através da igreja. É através da igreja. É através de mim e de você. Com a mentalidade diferente, com a mentalidade de Deus. Quando nós semeamos na vida das outras pessoas, o Deus que nós servimos, o Deus maravilhoso, amém? O Deus que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que transformou você, que transformou a sua vida. Quem é que poderia mudar a tua mente? Não é, Antônio Carlos? Quem poderia mudar a tua mente? Quem poderia entrar dentro de você, Zé Roberto, e mudar os seus conceitos? Somente Deus, queridos.
E por que o apóstolo Paulo diz para nós, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo? Porque nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, para agir sobre a nossa vida, amém? Para que toda essa escravidão seja quebrada em nome de Jesus, glória a Deus, para que o Senhor molde a nossa vida segundo os padrões dEle. Queridos, nós não podemos ser moldados no padrão do mundo, nós temos que ser moldados segundo o padrão da nossa Jerusalém celestial, glória a Deus, amém? Aleluia, mas deixem que Deus transforme, aleluia, deixe que Deus transforme. Olha, se você já está bem, permita que Deus te transforme ainda mais, você vai melhorar ainda muito mais. Mas se você está escravizado, pensamentos negativos, suicidas, de morte, de raiva, de ira, de mágoa, de falta de perdão, de incredulidade, se você está com tudo isso no seu coração, permita que Deus te transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha a receita aqui, é no seu modo de pensar. Está escrito em Provérbios, assim como a sua alma, assim como você é, não, assim como você imagina, assim você é. Assim como é a sua alma, assim como é os seus sentimentos, assim você é. Entende? Então é pelo seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O maior milagre que Deus pode realizar na vida de alguém é mudar a sua vida. Viu? Deus, Ele cura, e cura mesmo, cura. Tem muita gente de Covid sendo curada, não é? Câncer, o Senhor cura, eu sou prova de que Deus cura doenças, eu sou prova, mas eu sei que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é mudar a vida dela. Não é verdade, irmãos? É mudar a vida dela. E aí nós vemos o que é soberania divina. Nós somos filhos da mulher livre, queridos. Sabe por que a soberania divina? Porque Deus te fez assim, livre. É a vontade de Deus que você seja livre. Isso é soberania. É a vontade de Deus que você seja livre. Mas pastora, por que eu estou escravizado? Porque você tem se colocado debaixo da escravidão. É uma questão de decisão. Amém? De você entender isso, em nome de Jesus. Mudança de mentalidade. Vimos aqui, olha, que Deus está falando que vai transformar o nosso modo de pensar, a nossa mentalidade. E qual que é essa mudança hoje? De escravos para livre. Glória a Deus. De escravos para livre. Aleluia. Para provar o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus me deu uma revelação sobre esse trechinho desse versículo há algum tempo. Eu quero trazer para você isso hoje, olha. Há muito tempo Deus me falou sobre isso, olha. Quando você se permite ser transformado na sua mente, e você prova a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando você vive isso no auge, na íntegra, o que é isso? É quando você tem a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua vida. Por quê? Porque Deus é bom. Você vai experimentar aquilo que é bom. E Deus é bom. Aleluia! Você vai experimentar aquilo que é perfeito. E Jesus é perfeito. Glória a Deus! Você vai experimentar aquilo que é agradável. E como é doce e agradável o Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus! Então, quando você vive esse auge, queridos, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, olha, é a manifestação da Trindade na tua vida, realizando a vontade perfeita de Deus em você, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Já vamos orar, tá? Último versículo que eu quero ler, está escrito assim, ó. Todos os que estão debaixo da lei são escravos, pois são nascidos segundo a carne e procuram uma possessão terrena. Já os que nascem da promessa são filhos de Abraão pela fé em Cristo.
e deseja uma possessão melhor, a Jerusalém que é livre e que é de cima. Glória a Deus. Quando você é de cima, você enxerga as coisas numa outra ótica. Você já subiu lá em cima e você viu aqui o portal lá de cima? É muito bonito. Só que você enxerga numa outra ótica. Você enxerga os prédios numa outra ótica. Eles já não são tão grandes, porque você está enxergando de cima. Quando você enxerga de cima, queridos, você enxerga numa outra ótica, e os seus problemas se tornam pequenos. Amém? Os seus problemas se tornam pequenos, em nome de Jesus.